Você sabia que a camisa do São Paulo já vale mais com patrocínios do que a do Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala sobre Alan Patrick, novo alvo do Corinthians. Quero te contar também que o Rennes da França promete proposta oficial por um atacante alvinegro. Tem informação importante sobre uma dupla do Chelsea com futuro indefinido. Quero te falar também sobre Vitor Reis, a joia palmeirense que tem 100% dos seus direitos econômicos presos ao Palmeiras. Já o Vasco da Gama passará por uma faxina importante. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Esse giro que o Fred não é mais diretor de planejamento esportivo do Fluminense, o ex-atacante do Flu, hoje dirigente, anunciou sua saída alegando problemas familiares. Ele quer resolver essas questões para depois pensar em futebol. Quero contar ainda que parte da delegação do Curitiba, aquela equipe de staff, chegou a viajar na semana passada de Ribeirão Preto para São Paulo na mesma aeronave que caiu nessa sexta-feira em Viedo, matando 62 pessoas. Para falar agora sobre o Vasco da Gama, para contar que a faxina que o Vasco promove está ganhando forma. Nas próximas horas a gente deve ter um anúncio de Praxedes como reforço do Atlético Paranaense. As negociações estão em estágio avançado. Vasco vai rescindir o contrato com o Praxedes, ele é devolvido para o Red Bull Bragantino, que o negocia com o Furacão, economia de mais ou menos R$ 420 mil por mês. Era essa grana que o Vasco precisava para começar a buscar jogadores, mas as saídas não devem parar por aí. Eric Marcos tem oferta do leste europeu, oferta de empréstimo e também para compra em definitivo, e o Vasco se apressa e tenta acelerar esse processo para fazer o negócio. O Rossi é quem não parece muito disposto a sair do clube. Ele foi procurado por Sport, Chapecoense e Goiás, mas disse que prefere continuar no Cruz Maltino mesmo sem ser muito utilizado. Galdames, volante, e Serginho são outras possibilidades reais de saída. O Vasco adoraria negociá-los o mais rápido possível. Qual é a estratégia? Abrir mão desses atletas, diminuir a folha salarial para que você possa buscar outros reforços, entre eles Maurício Lemos, zagueiro que pertence ao Atlético Mineiro e custa 400 mil mensais. Em relação à busca por atacantes, já contei para vocês que as tratativas com Brian Rodrigues, uruguaio que pertence ao América do México, complicaram. Gonzalo Plata é muito caro. Hoje, o mais plausível entre os possíveis reforços para o ataque, Yuri César, 24 anos de idade, ponta que atua no Shabab Al-Ahly dos Emirados, foi formado no Flamengo. Bora falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Vitor Reis. Nessa sexta-feira surgiu uma especulação de que ele pode ir parar no Real Madrid, tem sido monitorado pelo gigante espanhol. O Palmeiras afirma não ter essa informação, mas tem uma série de outros detalhes que eu queria contar para vocês sobre essa joia das categorias de base. Atleta de só 18 anos de idade que se tornou titular absoluto e fazendo gol em partida importante, como no confronto contra o Flamengo no último meio de semana. Esse jogador está no Palmeiras desde os 11 anos de idade e chama a atenção há bastante tempo. Na temporada passada, por exemplo, com 17 anos, ele era titular do Sub-20, que tinha jogadores bem mais velhos e uma equipe super forte. Agora, com 18, se tornou titular da equipe principal do Palmeiras, mesmo com uma concorrência extremamente importante. Vitor Reis, que tem 100% dos seus direitos econômicos presos ao Verdão. Essa é a melhor das notícias. Se o Palmeiras o vender para o Real Madrid ou para qualquer outro clube, vai ficar com toda a grana. Importante contar que ele já tem 10 jogos e 2 gols na equipe de cima. Quando sobe da base para o profissional, chega ganhando 15 mil reais mensais. O Palmeiras fez questão de prorrogar o contrato dele para ficar mais tranquilo. Multa de 100 milhões de euros e um salário hoje na casa dos 50 mil reais por mês. Há a convicção dentro do Palmeiras de que mais cedo ou mais tarde chegarão propostas importantes pelo Vitor Reis, mas a ideia é que ele jogue pelo menos até o Super Mundial para que continue contribuindo em campo e se valorizando e possa se tornar uma das maiores vendas de zagueiros do futebol brasileiro. Você tem assistido ao Vitor Reis? O que você acha sobre ele? Já deixa o espaço nos comentários, beleza? Hora de falar sobre o futuro indefinido por uma dupla do Chelsea. Ângelo, ex-atacante do Santos, e David Washington, ex-centroavante do Peixe, ainda não sabem qual será seu futuro na temporada 2024-2025. São atletas do Chelsea, comprados na temporada passada. No primeiro ano de Europa, o Ângelo foi emprestado para o Strasbourg da França, o David Washington ficou no Chelsea para atuar pelo Sub-21.
Situação diferente de ambos, né? O Ângelo até foi bastante aproveitado lá no Strasbourg, embora tenha terminado a temporada machucado. Ele chegou a fazer 25 jogos por lá, mas não conseguiu terminar a reta final por conta dessa lesão. O David Washington fez só 3 jogos no time principal do Chelsea, mas deixou ótima impressão no Sub-21. Os dois atletas têm só 19 anos de idade e o David Washington, pelo Sub-21 do Chelsea, marcou 17 gols, fez 17 jogos, marcou 10 gols e fez mais 4 assistências. A grande questão no Chelsea hoje é o inchaço do elenco. O Chelsea foi recentemente para os Estados Unidos para participar de uma pré-temporada e deixou 40 atletas de fora dessa lista de relacionados. O Ângelo viajou, assim como o Andrei Santos, ex-jogador do Vasco. O Andrei já foi negociado com o Strasbourg, depois de participar de 2 partidas da pré-temporada. O Ângelo ainda não tem seu futuro definido, não está descartada a hipótese dele voltar para o Strasbourg. Já o David Washington segue aguardando um posicionamento do clube inglês. A tendência é que ambos sejam emprestados, mas para clubes europeus. Não faz parte dos planos do Chelsea que esses atletas atuem no futebol brasileiro. Eu queria saber se você acha que Ângelo e David Washington seriam boas opções para o futebol nacional. Um monte de clube precisando de centroavante e o David Washington dando sopa, só 19 anos de idade, hein? Quero falar agora sobre o Wesley, atacante do Corinthians, com uma informação importante. Uma pessoa super confiável e que conhece tudo do mercado brasileiro contou que o Rennes entrou forte na briga pelo atacante do Corinthians. Haverá uma proposta oficial nos próximos dias, até por isso Clóvis Henrique, que é empresário do Wesley e está na Europa conversando com clubes, tem uma viagem programada para Rennes, na França, onde ele vai receber essa proposta para apresentá-la ao Timão. Clóvis viajou nos últimos dias para a Europa, fez uma primeira parada na Itália, a especulação de que ele possa estar conversando com a Juventus. A Juve tem hoje como primeiro alvo o Galeno, atleta que pertence ao Porto. Se as conversas com o Porto não avançarem, a operação que geraria na casa dos 40 milhões de euros, pode virar o Wesley o plano B. Depois dessa passagem pela Itália, o Clóvis vai à França para tentar pegar detalhes dessa oferta oficial. O grande ponto é, o Corinthians quer urgentemente vender o Wesley. Há essa pressa porque há a convicção de que com o Ramon Dias o Wesley não terá tantas oportunidades e vai acabar se desvalorizando. A pedida inicial de 25 milhões de euros pode se transformar numa oferta menor, desde que o Corinthians consiga um percentual de uma venda futura. Hoje 25 milhões de euros equivalem a 150 milhões de reais. Só para completar, vale a lembrança de que o Timão ainda precisa arrecadar mais 48 milhões de reais com vendas de atletas para conseguir alcançar aquela meta estabelecida pelo planejamento orçamentário. Mas mais do que isso, Corinthians precisa de dinheiro para ter um pouquinho de tranquilidade com o seu fluxo de caixa. Bora repercutir agora uma informação que vem do Rio Grande do Sul. O setorista do Inter, Lucas Colar, afirma que o Timão tem tratativas com Alan Patrick, meio atacante de 33 anos de idade e alvo corintiano para 2025. Nicola, mas por que não para agora? O Alan Patrick está se recuperando de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e só volta em 2 meses, ou seja, após o fim da janela de transferências. E é por isso que o Timão já abriu conversas para tê-lo somente na próxima temporada. A negociação vai ser das mais complicadas. O Alan Patrick tem muito moral no Internacional. A temporada passada dele foi próxima da perfeição. Na época, 62 jogos, 16 gols e 10 assistências. Nesse ano, números um pouco inferiores, 29 jogos, 5 gols e 5 assistências. Ele teve recentemente seu contrato prorrogado até dezembro de 2026. Considero o Alan Patrick um dos principais meias do futebol brasileiro. A minha dúvida é como é que o Alan Patrick vai jogar num Corinthians que já tem Rodrigo Garro e também Igor Coronado. Gostaria que você usasse o espaço para comentários e deixasse a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a camisa do São Paulo, que vale mais do que a do Palmeiras. Algo inimaginável alguns anos atrás, quando o Palmeiras tinha patrocínios muito fortes, de Crefisa e Fã. As empresas de Leila Pereira seguem patrocinando o Palmeiras, mas não há reajuste nos valores praticados há bastante tempo. Por isso, o Palmeiras tem 81 milhões de reais fixos por todos os espaços. Na camisa, no calção e no meião, esses 81 milhões de reais são por ano. Pois bem, o São Paulo, aos pouquinhos, ano a ano, foi melhorando os valores com seu patrocínio master. E na temporada de 2024, o Eduardo Toni, o diretor de marketing do São Paulo, conseguiu fechar
84 milhões e 100 mil reais com a soma de todos os patrocínios. O último deles assinado nessa semana com a Viva Sorte, que vai desembolsar em 2024 7 milhões e 800 mil reais pelo espaço no Omoplata. São Paulo já havia recentemente firmado acordos com a Konami e com a Blue. Dessa maneira, somados aos patrocínios que já existiam, o Tricolor bateu 84 milhões e 100 mil reais, são 3 milhões de diferença a mais na comparação com o Verdão. Quero falar sobre cada um desses patrocínios do São Paulo: 52 milhões de reais no patrocínio Master com a Superbet, a Blue paga 12 milhões de reais, a Viva Sorte 7 milhões e 800 mil, a Ademicon vai desembolsar nesse ano 6 milhões de reais, 4 milhões e 300 mil da ABC da Construção e mais 2 milhões da Konami. Importante lembrar que os contratos de patrocínio Master do Palmeiras e do São Paulo prevêem bônus por títulos. O do Palmeiras pode saltar de 81 milhões de reais para 120 milhões, são 39 milhões de reais de bônus com conquistas de títulos. O Palmeiras já garantiu o título do Campeonato Paulista. A Superbet com o São Paulo também prevê bônus em caso de conquistas. O Tricolor tem até 23 milhões de reais para receber com taças, ao contrário do Verdão. O São Paulo ainda não tem título entre aqueles que correspondem a prêmios. E você, o que pensa sobre essa comparação? O que acha do São Paulo ganhando mais do que o Palmeiras com patrocínios no uniforme? Já usa o espaço para comentário? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!